Estamos aqui no segundo episódio da nossa série sobre o cinema brasileiro, do Temperos de Cinema. Estou aqui com os meus convidados, Sandra Romancini, a nossa chefe, fundadora do programa junto comigo. Delícia, né? Tanto tempo. Que bom ter você aqui, Sandra. Ótimo. Rafael Amaral também está aqui, veterano do tempero também. Já há alguns anos, né, Fátima? Prazer enorme estar aqui com você de novo e poder falar de um grande filme brasileiro, né? Exatamente. E o João de Luca, que está estreando nessa série, mas com certeza vai voltar outras vezes aqui, né, João? Que ótimo, eu fico feliz com esse segundo convite. Fátima, muito obrigado, uma alegria estar aqui com vocês e com esses queridos aqui, ótimo, muito obrigado mesmo. Falar de cinema brasileiro, de cultura brasileira, maravilha. Hoje nós vamos comentar o filme Central do Brasil. Eu acredito que não tenha ninguém que não conheça esse filme, que não tenha visto, né? E se não viu, é uma boa oportunidade para ver, né? Esse é um filme de 1998, é o filme que concorreu ao Oscar também, tem a Fernanda Montenegro. Ele conta a história de uma escrivã que começa a escrever cartas, né, na Central. Ela escreve cartas na Central do Brasil para as pessoas, na Estação Central do Brasil, para as pessoas mandarem para a sua família. E ela conhece um menino que tem uma história, que está procurando o pai, e ela resolve ajudar. E aí o filme é todo em cima dessa saga deles para encontrar o pai. É um filme sensível, bonito, maravilhoso, uma interpretação assim, fantástica, e que o Rafael vai começar comentando aí pra gente, inserindo no contexto do cinema brasileiro. Muito legal. Esse filme de 98, ele é um filme da retomada do cinema brasileiro, né? Vamos lembrar o que foi a retomada. Depois do final da Embrafilme, quando o Collor se torna presidente em 1990, ele termina com a Embrafilme, e o cinema brasileiro fica praticamente órfão ali, 5 anos em que se produz muitos poucos filmes brasileiros, assim, coisa de 3, 4, 5 filmes por ano. Então assim, o Brasil fica realmente a Deus dará em matéria de cinema. A partir de 95, com a volta das leis de incentivo, com um retorno maior de um apoio estatal, o Brasil começa a retomar a sua produção e tem um marco nesse momento que é o Carlota Joaquina, que é considerado o marco inicial do chamado período de retomada. E não só retomada por ser um retorno de um cinema que estava parado, também por isso, mas uma retomada também porque novos nomes de cineastas começaram a aparecer. O Walter Salles, você pode dizer que ele é um cineasta que ele começou a surgir há pouco tempo. Ele já tinha feito filmes antes do Central, ele fez o Terra Estrangeira, que é um filme marcante também, com a Fernanda Torres. Ele já tinha feito um outro filme antes, que eu não me esqueci o nome, mas o filme que ele fez com atores estrangeiros, que ele não considera muito dentro da filmografia dele. Mas aí ele vem com o Central do Brasil, que é um filme lançado em 98, vai ganhar o Leão de Ouro em Berlim, prêmio principal, desbancando filmes norte-americanos de grandes produções. E é um filme que dá um impulso ainda maior para o nosso cinema. A gente já vinha de sucessos como O Que É Isso, Companheiro, O Quatrilho, que foram filmes que chegaram ao Oscar também, só que nada se compara ao efeito que esse filme vai ter lá fora com esse impulso das premiações que ele vai ter. E é um filme, na minha interpretação, e eu acho que talvez vocês concordem, que ele vai um pouco na contramão do filme que a gente estava falando no episódio passado. A gente estava falando do Bye Bye, né? A Despedida Sim. do Brasil. Esse é o filme do reencontro com o Brasil. Esse é o filme que a mulher, a protagonista, a Odisseia, ela parte da cidade para o campo. Né? É como se ele estivesse fazendo o ciclo contrário. Não é mais do campo para a cidade, do retirante que vem para a cidade tentar ganhar a vida. A cidade já não deu certo. Né? A Central do Brasil é um caos. Isso, né? Exato. É o resgate. É o resgate, é a volta. É a volta. Ele vai proporcionar a volta. Aquele menino, se ele ficar na cidade, ele vai virar um marginal ou ele vai ser vendido. Sei lá, alguma coisa muito errada vai acontecer ali. A gente sabe disso. Né? Então, ele propõe um resgate, ele propõe um caminho contrário. Até na época, houve até uma discussão que surgiu na época, dizendo que o Central seria um filme conservador, por propor um retorno às raízes, por propor o caminho de volta. Né? Ele não é um filme da cidade, ele é um filme do campo. Por que o Walter Salles, né, propõe essa volta? Que é o oposto do Vidas Secas, que propõe a ida, né? Mas que não se resolve também. Uhum. Então, assim, é a volta. Né? A única chance para aquele garoto é voltar.
Então, eu acho muito interessante, né? A gente está falando de um país que saiu já venceu uma ditadura, que estava tentando se reencontrar, né? Numa democracia, e vê um filme que propõe um olhar de volta, um olhar de redescoberta de um Brasil que para muita gente já era um Brasil não mais descoberto, um Brasil desconhecido para muitas pessoas. E uma volta, tudo bem que ele tem dificuldade, ele mostra muita dificuldade, mas é uma volta com esperança, né? É uma volta, ele volta com a esperança de encontrar, né? Ele volta com a esperança, ele quer o pai dele, né? Ele quer o pai dele, né? Então, e tem uma outra coisa, quer a história dele. Exatamente. Tem uma outra coisa interessante nesse filme, fazendo um link com o filme passado, ou seja, quem não viu o episódio passado vai assistir. Exatamente. ou vai ouvir para não ficar perdido. Porque a gente falou muito da questão da televisão, né? Porque a televisão é muito marcante no central do Bye Bye Brasil, como o objeto de alienação popular. Né? As pessoas estão. E os atores do Bye Bye Brasil, quando chegam nas cidades, a primeira coisa que eles fazem é embrulhar as carcaças de peixe, que eles ficam procurando as antenas. Se tiver muita antena, aquela cidade não é uma cidade boa para você montar a tenda ali. Né? Uma coisa que me chamou a atenção, que eu não tinha prestado atenção no Central, e agora eu voltei a ver o filme, e isso que eu acho que é uma coisa mágica, que grandes filmes sempre trazem coisas novas pra gente. Sim. E quando ela entrega o menino e ela recebe um dinheiro, a primeira coisa que ela faz é comprar uma televisão. E ela leva a televisão para casa e é muito marcante aquilo, né? Como a televisão tem essa imagem da alienação do centro urbano, da pessoa estar presa dentro da casa dela não se abrir. De estar numa bolha. Exatamente, mas ao mesmo tempo ela acha que ela está se entretendo e ela tentando ligar não consegue, a Marília Pêra, que maravilhosa, ajudando ela. E aquela televisão escura, né? A gente não vê uma imagem ali. E isso me pegou muito quando eu revi. Você está falando algo que eu acho importante destacar mesmo. Como a TV, ela moldou o Brasil e o comportamento. Total. Meio que, né, padronizando comportamentos. Alienando também, mesmo, né? Dos anos 70, 80, né? 80, aí depois dos anos 90 que começou. Fez com o público americano, a TV fez com... Foi um modelo que o governo apostou e ajudou a expandir, né? E tem coisas, eu penso assim, tem muito dessa parte da gente pensar numa padronização de cultura, de uma alienação, mas nós temos profissionais também, não é o caso de a gente falar agora, mas tem muitos, que também trouxeram uma estética que eu acho interessante, e que eu acho que tinha uma preocupação em alguns lados artístico, de uma maneira artística, das próprias novelas, dos programas de variedade, que eu penso que foi uma contribuição legal também para a cultura. Fora, mas tivemos coisas ruins também, mas tem... vamos deixar claro que também ninguém aqui está matando a televisão, não é isso, tem coisas excelentes também, eu acho, e tem grandes profissionais que passaram pela televisão, né? Os próprios atores, meus próprios atores, exatamente. Você pega o Lima Duarte, ele fala, você vê que não tem aquela coisa de uma formação, tal. O cara foi aprendendo dentro do estúdio, né? Dentro de fazer era contra a regra, daí foi indo e de repente está encenando. Né? Perfeitamente. Você sabe uma coisa que me chamou muita atenção, né, no Central do Brasil, que eu falo que ele mexe comigo toda vez que eu assisto, para mim, sabe, toda vez que é o que você falou, quando a gente assiste 1, 2, 3 vezes, a gente vai olhando com outros olhos, né? Sim. E eu não sei se é o momento que a gente vive hoje, né, que é essa, como mãe, como quase avó, vamos dizer assim, de filhos que não são meus, que eu falo que hoje eu adoto mais filhos os netos dos outros do que eu não tenho netos ainda. Mas o fato da Fernanda Montenegro ali, né, da Dora, ela tratar aquele menino com aquela dureza, né? Você notou isso? Com aquela dureza, com aquele coração, né? Ela pergunta para ele pergunta para você tem filho? Ela fala não. Você é casada? Não, entendeu? E ela ser tão dura com ela mesma, vendo toda aquela dificuldade onde ela vivia naquele meio, porque todas as cartas que ela escrevia, era até engraçado algumas, né? Era meio cômica algumas cartas dela, e ela não enviava todas as cartas que ela escrevia, né? Por não achar finalidade naquilo. Mas quando ela encontra aquele menino que ela consegue meio que quebrar um pouco aquele coração, né, daquela dureza toda, fazendo uma coisa tão boa para ele, largando tudo que ela tinha, correndo risco de vida para levar ele de volta, né,
para a família. Esse filme também é um muito filme sobre uma transformação de uma personagem, de né? uma personagem. Uma jornada, a jornada física do road movie, do filme de estrada, ela cruza com a jornada espiritual, de autoconhecimento. Ela se transforma. O tanto que ela se Exatamente, transforma, né, no final do filme. Ela vira uma heroína, né? Exato. É muito, muito marcante isso. Nossa, eu fiquei arrepiada. A cena que ela tá... E é legal porque a primeira vez que a gente vê ela desarmada é aquela cena que ela tá dormindo, ela tá rolando na cama à noite, ela não tá conseguindo dormir porque ela falou, deixei a criança. Pesada, né? E a expressão da Fernanda naquela cena, você fala assim, opa, ela vai voltar atrás, ela não vai aguentar. Ela não vai aguentar. Eu gosto daquela cena, deixa eu só por isso que eu esqueço, aquela cena que ela conhece, quando ela conhece o personagem do Otton Bach. O Gerson. Aquilo é muito gente, bonito. na ela hora passando, aquele batom, aquela coisa, gente. Ela se redescobre. Ela se redescobre. Eu sou capaz de amar alguém ainda, né? Gente, na hora que ele vai embora, me dá vontade de sair correndo atrás daquele caminhão. Eu ainda sou uma mulher. Parece que ela descobriu. Aquele coração partido me doeu. Ainda bem, né, que aconteceu isso, senão ela não tinha chegado até a casa mostra que nem todo mundo é ruim nessa jornada, né? Você vê que você encontra pessoas boas no meio do caminho. Exatamente. Nem todo mundo que tá querendo explorar, nem todo mundo tá querendo te destruir, né? Exatamente. Eu acho muito interessante nesses tempos que a gente vive hoje, que a gente tem medo de tudo, exatamente. Assistir um filme desse talvez traga um além. E quanto mais você vai pro interior, né? Quanto mais você vai pro interior, mais pessoas boas você vai encontrando pelo caminho, porque são pessoas mais, que eu falo, sem maldade, né? Mais humilde, né? E se unem, né? Eu penso que é um pouco o que a gente estava falando antes do Babel Brasil, no outro episódio, que essa coisa do Brasil aprender a se virar nesse baque que foi essa modernização, entre aspas, do rural para o urbano. Uma coisa descontrolada e meio sem... que não foi igualitária, digamos, né? Exato. E esse filme, o Central do Brasil, toca nesse tema da migração, do migrante, né, desse migrante, seja... Que para mim, como a gente vê, às vezes, a questão das guerras no mundo e tal... A gente vê essas notícias de uma forma distante, mas se você pensar na realidade de cada família, cada criança... Nossa, com certeza. Por exemplo, uma criança que nunca mais vai ver o irmão, que vai ver o pai, que vai ver a mãe, que não tem mais a casa. E isso aqui aconteceu de certa forma. Acontece até hoje, né? O pai que vai para tentar a questão financeira e deixa a família no lugar de origem, quer dizer, de repente não consegue mais voltar. Como que essas histórias, né, que acontecem aos milhares, né, como isso causa na vida, né, de uma criança? Então, é algo muito traumático. E a história de como o Walter descobriu aquele menino é incrível, né? Não sei se vocês lembram, mas o Walter estava no aeroporto e ele estava engraxando sapato, aquele menino. Verdade. Ele era engraxate. E o Walter viu ele e falou, esse menino tem alguma coisa fora do normal. E o Walter já estava procurando uma criança. Ele tinha feito um teste com milhares de crianças, já tava. E ele falou, menino, você não vai fazer um teste na minha produtora, papapá. Tá bom. O Walter deixou ele engraxar o sapato e tal. E o menino foi e acabou ficando com o papel, assim. O Walter falou, esse menino é incrível, assim. E ele é mesmo um menino, as cenas que ele fica nervoso, encarando, adora, você vê que ele mantém ali, você vê uma tensão, ele é muito bom. O Walter Salles, me parece, agora falando um pouquinho rapidamente, fazendo um link que eu ainda estou aqui, que o resultado que você vê na tela é muito do ambiente que ele cria no ambiente de filmagem, com os atores, né? Porque no Ainda Estou Aqui também você vê as crianças, aquele clima muito à vontade. Então eu penso que há uma intenção dele, e eu acho que isso parte bem dele, e ele vai reverberando para a equipe, de deixar esses atores... Por um tempo ali se conhecendo, né? Para criar uma sinergia, né? Você sente isso nas crianças doentes. E uma coisa que me marca também nesse filme, que eu gosto muito, no início, quando a Dora está escrevendo cartas, as pessoas que aparecem perante ela, você vê visivelmente que não são atores. Obviamente foram selecionados pelo casting e tudo, mas não são atores profissionais. Né? E ele vai fazer isso depois no Diários de Motocicleta, no final. Exatamente. Que ele termina o filme mostrando o rosto daquelas pessoas que cruzaram a vida daqueles viajantes. Rafa, para você uma pergunta. Você acha que isso é uma herança do cinema novo? Eu acho que toda vez que você... Na verdade, eu vou além. Eu acho que toda vez que você traz o realismo, a pessoa para dentro da cena, você tá fazendo uma herança que é um pouco mais antiga, que é do neorrealismo italiano pós-guerra. Que é ali que você rompe
Não totalmente, porque Hollywood sempre teve uma dificuldade de romper isso, mas ali você rompe com a encenação clássica e você passa a trabalhar com a encenação moderna. Quando você entra no fecho da encenação moderna, você traz o real muito mais para dentro, ou você deixa ele invadir de uma forma muito maior. E você vai até remeter para o início do cinema, porque no início do cinema, lá no que a gente chama de cinema primitivo, o real invadia a todo momento os filmes. Ele estava a todo momento invadindo, penetrando e mudando o curso do cinema. Quando o cinema se fecha em um estúdio, ele se fecha para poder ter controle. Para poder simular um controle. Então, eu acho que eu vou além. Mas o Cinema Novo totalmente trouxe isso. Ele trouxe tudo isso para dentro. Se você pegar os filmes do Cinema Novo, tem muito não ator. Eu cheguei a pensar também, porque o irmão do Walter Salles faz documentário, né? Sim, inclusive, o João Moreira. O João Moreira tem um documentário lindíssimo, que é aquele... o do Mordomo. Santiago. Gente, que eu vi no Movie com Arte há muitos anos. Então, talvez isso também tenha essa influência do documentário. Porque ele meio que parece um documentário. Ele parece, mesmo, né? Ele mesmo traz, né? E eu acho, talvez não no caso do Walter Salles, mas o que acontece com o cinema brasileiro, às vezes, de usar isso, às vezes é uma questão do orçamento. Porque, por exemplo, quando eu fiz aquela série com o Beto Branco aqui, que ele fala daquele filme maravilhoso, que eu ouviria as piores notícias dos seus lindos lábios, e ele fala que grande parte do elenco de apoio é o pessoal de lá. Sim, inclusive aquela moça que aparece na abertura do filme é uma moça de lá. De lá. Verdade. E até uma coisa que ele comenta que é muito engraçado, que a hora que a Camila Pitanga está andando assim, ali na beirada do rio, se fosse aqui em São Paulo, no Rio, ele não ia conseguir fazer essa cena, porque todo mundo ia querer tirar selfie, parar. E lá ninguém nem nota, que ninguém nem sabe quem ela é. A maioria não sabe quem ela é. Ela consegue andar ali, né? Porque é uma cidade, é um lugar pequeno do Pará, e que ela anda. Então, e ele aproveitou isso. Então, eu acho que também tem a ver, às vezes, com a questão da dificuldade do orçamento. Porque você produzir um casting, um elenco de apoio muito grande, custa dinheiro. Gente, é tirar leite de pedra, né? Que eu falo, né? Mesmo tentando apoio. Tinha falado também, às vezes a estética é definida pelo meio que você tem, né? Claro, com certeza. Exatamente. Com certeza. E aí, Sandra, o que você viu de tempero lá na Central do Brasil, entre um choro e outro? Olha, entre vários choros e outros, né? Eu falo assim, gente, eu escolhi uma receita, que essa receita me lembra muito uma professora que eu tive. Que delícia. E ela foi uma das pessoas, assim, que chamava Cecília, faleceu já eu até procurei a última vez que eu estive na minha cidade, né? E porque ela me trouxe aquela coisa de mãe que eu não tive, porque eu fui praticamente criada sem mãe na minha infância e adolescência, né? Praticamente não, totalmente. E eu tinha só meu pai. E essa minha professora, quando ela começou a me ensinar a escrever, ela tinha muita paciência comigo, porque eu era uma criança muito difícil de lidar. E ela amava um purê de batata com carne moída, gente. Quando você falou assim, memória afetiva, sabe, que traz aquela coisa de aconchego, né, de família, aquela comida que te dá colo, sabe? Me lembrou aquela cena dele deitadinho no colo dela, sabe? Então eu me lembrei muito. E a Cecília era muito isso para mim, né? Várias vezes eu deitei no colo dela. Então me lembrou aqui, ó. E eu sempre que eu faço uma receita assim, eu me emociono. Porque eu me lembro muito dela. E já faz tempo. E já faz tempo que eu não faço. Agora eu vou convidar vocês para comer um delicioso escondidinho. Agora, daqui a pouco, depois me deu vontade mesmo agora. De carne moída com batata. A gente leva o Samuel também. Vambora. Que delícia. Mas é verdade, me lembrou muito. Então essa receita é em homenagem a esse filme, a Fernanda Montenegro, que eu também descobri depois que ela é apaixonada por um escondidinho de carne moída. Nossa, quem não gosta, né? Delícia. Lembrando que a Sandra não vai falar a receita aqui, mas a receita vai estar no blog do Temperos, no YouTube.
até no Instagram, tá? E depois ela vai deixar a rede social se você tiver alguma dúvida ou se você quiser convidar ela para comer. Eu acho que esse programa não pode mais ser feito perto da hora do almoço. Eu acho que... É verdade. Né? Depois do almoço. Tem que ser, porque senão a gente fica com fome aqui. Exatamente. Coisa Agora boa, eu já vou sair, não vou mais conseguir gravar os outros. Imagina. Mas, gente, uma delícia, como sempre. Obrigada. Você ia falar mais alguma coisa, Sandra? Não, eu tô tão apaixonada pelo seu formato novo do programa, porque eu falo, quando você deixa de ser muito mecânico, né, ser muito formal nas coisas, a Fátima sempre foi para mim uma pessoa mais formal, eu sempre fui uma pessoa mais também, né, muito profissional quando a gente está trabalhando, né? Então, esse bate-papo, assim, ele fica muito gostoso, gente, né? Porque eu acho que agrega sabor, né? Agrega tempero. Delícia. Muito bom, adorei. Tá bom. Muito obrigada mais uma vez, Sandra, por estar aqui. Passa a sua rede social aí para quem quiser comer o escondidinho. Gente, o meu Instagram é @sandra_romancini, com SNI, né, claro. E você pode me achar lá, tem meu telefone, né, sou uma pessoa com o perfil totalmente aberto. Adoro conversar com as pessoas que me dão o feedback sobre os programas, né, sobre o Temperos de Cinema e também sobre o Dá Gosto. Eu amo, de paixão. Muito obrigada sempre pelo carinho. Rafael, mais uma vez, obrigada por estar aqui comigo. Prazer é meu estar aqui com vocês mais uma vez, estar aqui com a Fátima, com o João, com a Sandra, né? Muito bom, essa conversa é muito boa. E quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho e me seguir nas redes, Rafael Amaral, você vai me encontrar, ou no palavradecinema.substack.com, meu site está lá com bastante informação, Fátima. Obrigada. João, muito obrigada por estar aqui com a gente, está enriquecendo aqui. Fala aí da sua rede social. Obrigado. Fátima, muito obrigado. Sempre uma alegria. Eu adorei esse convite, né? Estou adorando estar aqui. Eu adoro. A gente é tão bom quando a gente fala do que a gente gosta, do que a gente ama. Eu acho que nós quatro amamos o que a gente está falando. Fora a pessoa que vocês são. Então, você, muito obrigado. Sandra, uma querida. Rafa, um querido. Então, é uma alegria estar aqui. Vocês me encontram na rede social, no Instagram, JC Luca, com C só, João Carlos De Luca, também, no Facebook. E também a produtora Dodecafônico Produções Culturais, também a gente está no Facebook e no Instagram. E acompanhe as programações dele lá no Paineiras também. A gente está até o final de abril com programação lá no auditório do Paineiras, e esperando vocês lá também, com uma programação cultural super legal. E nós esperamos você nas nossas redes sociais, no canal do YouTube, no Spotify, no blog do Temperos, e na próxima semana mais um episódio sobre o cinema brasileiro. Delícia.